Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online da Igreja Batista Metropolitana, a aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Denise Matos e hoje vou continuar aqui nosso estudo sobre a Igreja em Movimento de Atos até os dias de hoje. Hoje nós vamos ver um pouco sobre os 7 primeiros concílios ecumênicos. É um assunto que não é muito frequente, mas muito importante dentro da história da Igreja. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Antes de iniciarmos esse estudo diretamente sobre os concílios, é importante a gente lembrar, dando uma pequena introdução, sobre o momento histórico que a igreja estava vivendo nesse período. A igreja vinha de uma grande perseguição e, a partir de Constantino, as coisas começam a mudar. Constantino se converte ao cristianismo e, a partir daí, em 313, ele faz o Édito de Milão, em que dá à igreja e ao cristianismo plena e total liberdade de culto, e assim começa uma relação estreita entre o cristianismo, a igreja e o império. E a partir daí, a igreja começa a ser beneficiada com algumas benesses que o próprio imperador passa a dar, principalmente aos líderes da igreja. Alguns começam a ocupar cargos importantes no governo. Os bens que tinham sido roubados deles foram todos devolvidos. Então, a igreja começa a partilhar uma relação importante com o governo, onde a igreja começa a ter uma influência muito grande, politicamente falando também. E também começa a receber uma influência também por parte do império. E mais para frente, nos próximos estudos, a gente vai ver que essa relação ela tem seus benefícios, mas também trouxe muitos problemas para a igreja. Um desses problemas é que no período em que a igreja começa a crescer e o cristianismo começa a se instalar como religião oficial do império, muitas pessoas correm atrás de fazer parte dessa igreja, não querendo seguir a Cristo, mas para agradar o império, para se estar próximo do poder. E isso traz muitas confusões, muitas ideias contrárias a todas aquelas doutrinas que vinham sendo protegidas desde o tempo dos apóstolos. E isso nós vamos ver nesse estudo a importância desses concílios para a consolidação da doutrina cristã. É importante a gente destacar a definição e a natureza desses concílios. Segundo Perrone, um historiador, ele diz que o concílio ecumênico é uma assembleia de bispos de toda a cristandade convocada para definir ou esclarecer doutrinas fundamentais da fé cristã e lidar assim com heresias e com cismas, as divisões que podem ocorrer dentro da igreja. Esses concílios, inclusive, possuíam uma autoridade normativa, porque a partir da promulgação das decisões, o imperador assinava, e então toda a cristandade tinha que cumprir com essas normas. Ele era ecumênico por quê? Porque contava com a participação de representantes de igreja de vários lugares do mundo, mas naquele período apenas do Império Romano. É importante a gente lembrar que o primeiro concílio que a gente ouve falar da igreja foi lá em Jerusalém, narrado lá em Atos, quando os judaizantes que se convertiam queriam impor aos gentios também convertidos a circuncisão como forma de salvação. E Paulo e Barnabé rejeitam essa ideia, não só eles, mas outros membros também, e assim eles partem para Jerusalém e ali promulgam uma assembleia. E nessa assembleia, também chamada concílio, Tiago, que era o líder da igreja na época, o irmão de Jesus Cristo, junto com os apóstolos, os presbíteros, Paulo e Barnabé, ali eles discutem por um período a respeito dessa situação
e determinam que, a partir dali, os gentios não precisavam mais se circuncidar e nem seguir as regras do judaísmo. Então se estabelece ali um referencial de como a igreja deveria tratar a respeito das discordâncias e das heresias que se instalassem no meio dela. Isso foi muito importante para servir de exemplo para as igrejas que viessem depois. A finalidade e a função histórica do concílio, ele tem um papel de garantir a unidade teológica e eclesial. Definir, então, dogmas, estabelecer normas disciplinares e, muitas vezes, em resposta a crises doutrinárias. Elas também demarcam uma fronteira entre a ortodoxia e a heresia, ou seja, entre a verdade e aquilo que era contra a verdade. E sendo momentos de consolidação institucional, ou seja, fortalecia a igreja como instituição e também o império. Havia uma intervenção imperial, porque todos esses concílios, os 7 concílios que nós vamos estudar hoje, foram convocados por imperadores de Roma. Então, o envolvimento dos imperadores, assim como Constantino, Teodósio e todos os outros, era frequente, com objetivos espirituais, mas também com objetivos políticos. A estabilidade do império, então, dependia de uma fé unificada. Então, havia um interesse por parte do império de que a igreja permanecesse unida para não criar problemas dentro do império. Então, esses concílios passam a ser formas de ferramentas político-religiosas na época. A partir de Nicéia, que foi o primeiro concílio, nós vamos ver isso. Foram 7 concílios. O primeiro concílio foi o concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi então convocado por Constantino, esse mesmo que se converteu e deu início, né, a toda essa expansão do cristianismo. O segundo concílio de Constantinopla, em 381 d.C., foi convocado por Teodósio I, aquele mesmo que em 380 expediu o Edito de Tessalônica, onde ele estabelece o cristianismo como religião oficial do império. Concílio de Éfeso, que foi o terceiro concílio, em 431 d.C., convocado por Teodósio II. O quarto concílio, que foi o concílio de Calcedônia, em 451 d.C., convocado pelo imperador Marciano. O quinto concílio foi o segundo concílio de Constantinopla, em 553, convocado por Justiniano I. O sexto concílio de Constantinopla, terceiro, ou seja, terceiro concílio de Constantinopla, entre 680 e 681. Esse durou bastante. Esse foi convocado por Constantino IV. E o último que nós vamos estudar, que é o segundo concílio de Nicéia, em 787, foi convocado por uma imperatriz, a imperatriz Irene, que era a esposa do Leão IV. Então vamos ver cada detalhe desses, não vamos poder nos aprofundar, mas algumas coisas importantes nós vamos destacar nesse momento. O concílio de Nicéia. Esse concílio que foi convocado por Constantino surgiu a partir de uma heresia que começou a se espalhar dentro do cristianismo. Ário, que era um presbítero de Alexandria, ele defendia uma ideia de que Jesus Cristo ele era uma criatura de Deus. Não filho, como filho de Deus, mas ele não era coeterno com o Pai, ou seja, ele não era da mesma substância do Pai. Então ele dizia que não era possível que Jesus Cristo fosse filho e igual ao Pai. Então ele achava que Jesus Cristo foi criado e não gerado. E aí surgiu um movimento que foi muito importante, porque dividiu muito a igreja, mas também foi um movimento muito combatido, porque essa teologia, é claro, contrastava com a doutrina tradicional que vinha sendo desenvolvida desde lá dos apóstolos.
o que levou a sérios debates, cismas, divisões dentro da igreja. Então, Constantino percebeu que havia esse movimento e o movimento estava se intensificando. Ele, então, convoca esse concílio. E dentro desse concílio, então, eles decidem confirmar que o Filho é consubstancial ao Pai, contrastando contra essa fórmula de Ario, que ele dizia que Jesus Cristo não era igual ao Pai. Então, a partir daí, é produzido o Credo Niceno, estabelecendo um marco importante de fé dentro do cristianismo, porque é uma das doutrinas basilares da fé cristã até hoje. O segundo concílio foi o Concílio de Constantinopla, também muito importante. Como o Ário foi vencido, ele foi inclusive exilado, mas as suas ideias permaneciam e começou a se espalhar também. Inclusive, Constantino, no fim da sua vida, ele reabilita Ário e se une a alguns dos seus seguidores, fortalecendo, trazendo de volta, né, Ário e suas ideias. E aí, por conta disso, começou a ter uma resistência muito grande de uma parte da igreja ao credo niceno, em especial com relação à questão de Jesus Cristo ser da mesma substância, ser igual a Deus. Então, surge essa disputa dentro da igreja e é acrescentada, ou seja, surgem então os pneumatômacos, que era um grupo que negava a divindade do Espírito Santo. Quer dizer, se ampliou aí uma heresia. Então, foi convocado esse concílio pelo Teodósio I, e depois de muita discussão, foi reafirmado o credo niceno, e aí a ampliação da definição trinitária, ou seja, o Espírito Santo é declarado Senhor e doador da vida, adorado e glorificado com o Pai e o Filho. Então foi estabelecida, consolidada, na verdade, foi reconhecida a doutrina trinitariana da Santa Trindade, que foi muito importante para banir as heresias que estavam se formando na época. O Concílio de Éfeso, que foi o terceiro concílio. Nesse concílio, surgiu a partir de uma figura central chamada Nestório, que era um patriarca de Constantinopla. Ele, então, começa a instalar uma crise dentro da igreja, porque ele propõe a distinção excessiva agora entre as naturezas divina e humana de Jesus Cristo. Ele, então, não aceita que Jesus Cristo tenha as duas naturezas plenas e unidas. Ele diz que Jesus Cristo, então, tem a natureza humana e a natureza divina distintas e que Maria não pode ser chamada mãe de Deus porque Jesus Cristo não nasceu como Deus, nasceu como homem. Então, ele começa a criar uma heresia dentro da igreja. E é claro que enfrentou grande oposição, porque aí também já se começa a ver o início de uma veneração a Maria, agora como a mãe de Deus. E depois, dentro desse concílio, surge então a decisão conciliar, que é de reafirmar que Jesus é a única pessoa com duas naturezas, inseparáveis. E Maria, então, portanto, era chamada Mãe de Deus. Então, esse foi um dos concílios também importantes para consolidar a doutrina da união hipofásica de Jesus Cristo. O quarto concílio, que foi o concílio de Calcedônia, aí convocada por Marciano, porque começava a surgir outra heresia, outra ideia que, diferente do nestorianismo, o monofisismo, ele afirmava que Cristo tinha apenas uma natureza, a natureza divina. Então ele negava as duas naturezas. Na verdade, dentro desse mesmo grupo existiam dois tipos
de pensamento. O pensamento que negava totalmente a natureza humana e o outro pensamento, que era o prevalente, de que dizia que essa natureza humana ela foi absorvida pela natureza divina. Ou seja, existia a natureza, mas ela foi absorvida e aí agora surge então uma terceira natureza, formada pela união das duas naturezas. E é claro que isso vai de encontro a tudo aquilo que tinha sido ensinado até ali dentro das doutrinas cristãs. E comprometia, é claro, inclusive a própria doutrina da salvação, porque ia contra a identificação de Cristo com a humanidade, que era preciso que isso ocorresse. Jesus Cristo tinha que vir na forma humana, mas também como Deus. Então Jesus era 100% homem e 100% Deus. E essas heresias tentavam tirar essa doutrina de dentro da igreja, causando então muitos problemas. A decisão que saiu desse concílio foi que Cristo, confirmando que Cristo é uma só pessoa em duas naturezas completas e distintas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Isso então preserva a integridade da humanidade e divindade de Cristo. Então Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Então, esses 4 primeiros concílios foram importantíssimos para confirmar essas doutrinas que até hoje são basilares do cristianismo. O 5º concílio foi o concílio de Constantinopla, quer dizer, é o segundo concílio de Constantinopla. Nesse concílio, ele aconteceu no século VI. Apesar de nós termos visto o que aconteceu lá na Calcedônia, os monofisistas eles não aceitaram as decisões do concílio de Calcedônia. Inclusive, isso deu até divisão dentro da igreja, ao ponto de se formar novas igrejas, as igrejas ortodoxas orientais. Então, ele era um movimento forte, um movimento que cresceu, causou uma divisão muito importante dentro da igreja. Então, nesse período, no século VI, aí, com Justiniano I, havia fortes divisões internas dentro da igreja, provocadas exatamente por essas heresias cristológicas e algumas rivalidades regionais. Então, como eu disse, as igrejas que se formaram novas igrejas, essas igrejas então começaram a disputar entre si quais eram realmente as que eram representantes de Deus. E havia então uma resistência muito grande contra todo aquilo que tinha sido determinado, né, pelo antigo concílio. O imperador, então, ele busca unificar o império por meio da ortodoxia doutrinária, mas enfrentando oposição. Ele, então, levanta esse concílio de Constantinopla, o segundo, e a partir desse concílio, algumas decisões importantes. O concílio, então, decide confirmar as definições do concílio de Calcedônia quanto às duas naturezas de Cristo. Mas ele usa de uma estratégia. Ele condena explicitamente os 3 capítulos, que na verdade foi chamado 3 capítulos, são textos que são associados a 3 autores calcedonianos e que mantinham um certo resquício. Na época, alguns estavam até associando eles ao nestorianismo. Mas alguns dizem que eles foram usados para essa questão dos 3 capítulos foi usada por Justiniano para tentar agradar gregos e troianos, ou seja, tanto os monofisistas como os calcedonianos. Mas, na verdade, a gente sabe que ninguém pode agradar a 2 senhores. Então, os problemas continuaram, apesar de todas essas decisões importantes dentro dos concílios. O 6º concílio, que foi o concílio de Constantinopla III, o 3º concílio. Então, com esses fracassos das tentativas conciliatórias anteriores, surge outra heresia, a heresia do monotelismo. Ela começa a ganhar espaço, até como uma proposta de mediação
entre os defensores de Calcedônia, que afirmavam que Jesus tinha as duas naturezas, e os monofisistas, que alegavam que Jesus tinha somente uma natureza, a natureza divina. E esse monotelismo, então, ele entra como uma heresia sutil. Ele afirma que Cristo possuía duas naturezas, então, combinando com os calcedonianos, mas apenas a vontade divina, ou seja, querendo agradar, em parte, os monofisistas. Então, essa fórmula parecia manter a unidade da pessoa de Cristo, mas, na verdade, negava a sua plena humanidade. E, a partir desse concílio, a decisão rejeitou o monotelismo e afirmou que em Cristo, então continua confirmando que em Cristo há duas vontades, duas naturezas, duas vontades, e que essas duas vontades operam distintas, correspondentes às suas naturezas humana e divina. E essas vontades, elas não estão em conflito. Em nenhum momento há conflito entre elas, mas em perfeita harmonia, sob a direção da pessoa do Verbo eterno. O Verbo encarnado, Jesus Cristo. Então, houve essa decisão que rejeitou essa ideia que tentava harmonizar de alguma forma, mas que não deu certo, né? E o último concílio, que foi o concílio de Nicéia, o segundo concílio de Nicéia, aí convocado por uma mulher, a imperatriz Irene, surgiu a partir de um movimento que começou a surgir ali em 787 depois de Cristo, um movimento que vinha ganhando força, um movimento iconoclasta. Esse movimento era contra as imagens que eram usadas dentro dos templos, das igrejas. Alguns, inclusive, entravam nos templos e quebravam as imagens, as esculturas, alegando que eles estavam sendo idólatras. Mas uma parte da igreja que já vinha com esses costumes de algum tempo, de venerar os santos, os que foram martirizados, e a própria figura de Jesus Cristo, eles alegavam que não era idolatria, que era veneração. E aí começou a disputa, uma disputa severa. Mas Irene, vendo o que estava acontecendo, e ela, como era uma pessoa que era a favor das imagens, ela então convoca esse concílio. E nesse concílio, infelizmente, reafirmam que o uso de ícones, que era uma prática legítima e tradicional da igreja, então permitindo assim a veneração de imagens sagradas de Jesus, Maria e dos santos. Infelizmente, a gente percebe que a partir desse momento, de algum tempo, a igreja começa, por isso que eu destaquei no começo da nossa lição, que o momento histórico que a igreja começou a participar. A igreja começa a tomar uns rumos diferentes. E o importante que a gente vê que isso, a gente precisa saber disso. Porque muitas vezes, quando a gente vai para a história da igreja, a gente só quer estudar sobre a reforma. Mas o porquê aconteceu a reforma? Então é importante a gente saber os rumos que a igreja tomou para chegar nesse ponto. E um desses, a gente está vendo aí. A igreja começa a tomar um rumo diferente, onde as imagens são veneradas. E até hoje, a Igreja Católica, ela justifica as suas imagens e todo aquele processo de adoração como veneração. Nenhum católico diz que ele adora a imagem, ele venera. E tem a mesma justificativa ali que foi dada nesse concílio. Claro que esse foi o último concílio que nós estudamos hoje. Mas a Igreja Católica, por exemplo, ela admite 21 concílios. Na verdade, nós, como batistas, nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Esses concílios servem e foram muito úteis na consolidação de doutrinas importantes para o cristianismo. Mas não são esses concílios que regem a vida da nossa igreja hoje. Mas são importantes, foram importantes na história da igreja. Então, o que é que esses concílios nos ensinam hoje? Primeiro,
foram as constantes discussões, sobretudo acerca da pessoa de Cristo, que afastaram o cristianismo de desvios perigosos. Então, esses irmãos que discutiam, que se reuniam em assembleias para discutir, para se opor às heresias, foram importantes para afastar do meio do cristianismo essas ideias que eram totalmente contrárias às Escrituras. Também o estudo sobre os concílios, eles nos mostram também a importância de conhecermos a nossa própria história, a história da igreja. Nós somos a igreja. Conhecermos e valorizarmos essa nossa história, enquanto povo de Deus, porque desde a igreja primitiva até nossos dias, nós temos relatos, inclusive das nossas lições passadas, de grandes homens e mulheres que se levantaram para defender a fé cristã. Muitos pagando com a sua própria vida. E outros que estavam ali, nesses concílios, com muito boa fé, defendendo a doutrina santa, a palavra de Deus, o que já tinha até ali, porque até ali muitos escritos já tinham sido aceitos como palavra de Deus. Então eles já tinham uma parte das escrituras ali. Também é importante a gente destacar que as ideias, tanto as boas quanto as ruins, elas foram levantadas por pessoas que eram conhecedoras das Escrituras. Nós vimos aí dentro dessas heresias alguns que eram líderes, inclusive, de igrejas. Pessoas patriarcas, bispos, que se levantavam com heresias, mesmo conhecendo as Escrituras. E por isso, ler a Bíblia é uma tarefa essencial para nós hoje, para que não caiamos no engano de alguns que até hoje, porque a igreja, ao longo de sua história, ela sempre enfrentou heresias, ela sempre enfrentou, teve que combater ensinos errados. E até hoje, irmãos, até hoje a gente vê que a igreja, ela continua tendo que se firmar na palavra e conhecer a palavra para combater esses mesmos erros. Por isso precisamos estudá-la com afinco. E assim como os bereanos, lá de Atos 17:11, consultá-la em todo o tempo, para que não sejamos enganados. Com os bereanos que, quando Paulo falava, eles não simplesmente ouviam e aceitavam, eles iam lá para as Escrituras e ver se aquilo que ele estava falando era verdade. Por isso foram considerados, inclusive, mais nobres do que os outros. Então, nós também precisamos ter esse hábito de estar sempre estudando e procurando nas Escrituras as verdades, não aceitar as ideias que vêm de todo o canto. Combater essas mesmas heresias e outras que têm surgido no nosso meio. Então foi importante a gente estudar isso, para que a gente possa fortalecer a nossa fé, mas também para que a gente possa responder àqueles que buscam informações a respeito da história da igreja. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que você é batista? De onde surgiu a Igreja Católica? As Escrituras, e você não sabe porque você não conhece a história. Então, você está tendo um momento extraordinário de conhecer mais a respeito dessa história. Então, aproveite, continue conosco estudando até o fim toda essa história extraordinária, intrigante, e se aprofunde mais, porque aqui a gente não tem tempo para isso. No próximo domingo nós vamos estudar sobre a expansão da igreja medieval. Vamos continuar estudando história riquíssima e muito relevante para nós. Hoje você vai ver aqui um QR Code, onde você vai poder acessar uma sala interativa. Ali terão professores e alunos que poderão, junto com você, tirar suas dúvidas ou você mesmo contribuir com alguma informação importante. Lembrando que as salas presenciais continuam funcionando aos domingos, domingo pela manhã e domingo pela tarde. Participe da escola bíblica, é importante para o seu crescimento. E que o Senhor nos abençoe nessa caminhada. E querendo Ele, estaremos de volta nas próximas lições. Até lá!